Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes, eu sou voluntário e trabalho na ACIPEC, né, como voluntário. A ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, tá? E nós estamos realizando a APROSIM, Técnica Energética Interassistencial Grupal Presencial e à Distância. Essa técnica já é realizada há 21 anos, desde 2003. Vamos falar um pouco mais sobre o que é essa técnica da APROSIM, tá? Como já falamos antes, né? Técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, onde nós fazemos exteriorização de energias em prol do planeta, né? E você também pode atuar como uma mini peça, como um trabalhador, como um aproximador, né? Você basta para isso fazer dois cursos em nossa lojinha Evoluap, ok? Onde você também pode comprar livros de conscienciologia, tá? E basta para isso você entrar em acipec-evolua-up.caubelshop. Também vou mostrar como você fazer isso pelo PUD, que é o QR Code, tá? Nós sempre temos uma frase do dia, tá? Onde nós comentamos na segunda-feira e tal, no nosso grupo, onde fazemos as comunicações para o trabalho à noite. E a frase de hoje, o assediador interconsciencial é aquela consciência que não está a fim de acertar, com vocação para transmigrado terrestre, do léxico de Ortopensatas, tá? Que é este compêndio de livros escritos pelo professor Valdo Vieira. Nós também temos a opinião sobre essa frase do dia que os nossos aproximadores fizeram, né? O Fernando colocou transição planetária, separação do joio e do trigo. O Gotardo, assediador com seu holopensene patológico. O G, creio que todos precisamos de um start, um fator que dá início ao processo de reencontro da luz. E esse momento ainda não chegou para essas consciências. E a Isabel, passar a barreira das ilusões através de autoconhecimento profundo e verdadeiro, ok? Vamos fazer alguns avisos. Como eu falei antes, você pode acessar nossa lojinha através do perfil único digital. Você vai dar pausa no vídeo que você está assistindo agora, aponta seu celular para cá e lê esse QR Code, tá? Aí você vai ter acesso à nossa lojinha, onde você vai poder comprar cursos, livros, né? E poder participar conosco, né? Para isso, você vai fazer dois cursos, né? O de Introdução à Conscienciologia e o de Reorganizações Extrafísicas, tá? Em 2024, nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, vai ser realizado na nossa sede na CIPEC, em São Paulo. Você também dê pause e leia esse código QR Code para maiores informações de como mandar seu artigo. Nessa quinta-feira, vamos ter o curso Ferramentas Mentais Somáticas, tá? Que está acontecendo toda quinta-feira, das 19 às 21 horas. Vamos falar de um tema tecnológico, não de conscienciologia, sobre custo e benefício para aquisição de celular, custo e benefício para aquisição de notebook, melhores aplicativos para celular e notebook. Esse curso quem está dando sou eu, tá? Para ajudar as pessoas a fazer uma melhor aquisição dessas duas ferramentas, que é o notebook e o celular, que são tão importantes no nosso dia a dia. No dia 8 de julho, malhação bioenergética, ok? Que vai acontecer na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, onde será das 15 às 17 horas. Tem uma preceptoria gratuita para tirar suas dúvidas, para lhe ajudar, tá? E os encontros evolutivos são dinâmicas de esclarecimento sobre diversos temas relevantes para a evolução pessoal, sempre acompanhadas de práticas energéticas, tá? Não deixe de participar. Nós estamos na sexta fase, ok? E depois que acontece entre 18h50 e 25, nós nos reunimos aqui nessa videoconferência. Daqui a pouco outras pessoas vão entrar e nós contamos nossos relatos das sincronicidades e fenômenos que aconteceram, tá? Esses são os aproximadores, todos que trabalham conosco em 2023, tá? Na CIPEC. Nós vamos agora dar a palavra
para o pessoal de Jundiaí e São Paulo primeiro, e depois nós que estamos à distância faremos nossos relatos. Só um segundo. Ok, então nós vamos passar para os aproximadores em Jundiaí e São Paulo, e o Walter vai encaminhar lá o pessoal para ir dar nos relatos. Walter, é com vocês aí. Tá. Obrigado a todos, uma boa noite. Então, a fase número 1, a fase de preparação, foi uma fase interessante, pois o campo já estava formado, a gente já sentiu um grande número de assistência a ser feita na noite, e deu para instalar o estado vibracional de uma maneira tranquila, e houve uma esterilização muito grande para o proximário de energia, de ectoplasma. E na fase 2, recebendo da Tânia, eu pude sentir um aporte energético muito grande, penetrando pelo meu coronário e me preenchendo principalmente o laringochakra, o cardiochakra, o umbilicochakra, de um modo geral expandindo por todo o meu corpo. Senti um prazer, uma alegria muito grande, e aplicando na Tânia, senti também um padrão de energia dos amparadores muito fraterno, penetrando também no coronário da Tânia, pegando o cardíaco e o umbilical, e espalhando por todo o soma também da Tânia. Se formou também um campo muito fraterno, e eu agradeço aí essa oportunidade, dessa troca de interassistência. Na fase 3, na formação do pilar, eu pude perceber o pilar fazendo conexões com cada aproximador, tanto intrafísico como extrafísico. E o interessante é que veio a ideia de que o pilar, né, ele vai também procurando os futuros aproximadores. E ele também já começa a conectar com os possíveis candidatos a aproximadores. E todos aqueles que tenham dentro de sua programação a interassistência energética planetária. Então, o pilar já procura fazer esse tipo de assistência já na fase 3. Na fase das conexões, eu senti muito mais a oficina extrafísica grupal da APROCIM, onde pude perceber bastante consciência participando dessa oficina extrafísica, recebendo assistência semanal, e toda segunda-feira, pela APROCIM, elas recebem diretamente uma assistência mais intensa. Nas outras conexões, eu percebi bastante todo o padrão energético de cada uma delas, me descoincidi bastante, e no bolsão, que é a fase número 5, eu descoincidi bastante, exteriorizei bastante energia, pude perceber bastante assistência para os pedidos da noite e também para a minha oficina, que é a área da saúde, e o quadrante holopensênico planetário, que é América do Sul. Muita descoincidência, muita assistência, muitas consciências apareceram nos campos assistenciais de cada aproximador, de maneira que foi uma assistência bastante intensa hoje à noite. Agradeço essa oportunidade e desejo a todos aí uma excelente semana, tá bom? Um abraço, até mais. Acho que é para... Oi, boa noite a todos. Na fase 1, eu instalei o EV com bastante facilidade e mentalizei os pedidos de assistência. Na fase 2, aplicando na Andrea, eu percebi que as minhas mãos se enformigaram rapidamente, os palmochakras ficaram bastante expandidos e eu percebi o amparador junto comigo fazendo a aplicação.
me pareceu uma sustentabilidade energética maior ali na aplicação. Mas não sei se é isso, é uma hipótese, né? Recebendo da Andrea, eu me visualizei num lago, parecia que eu estava num lago muito tranquilo, muito claro, o céu era muito claro, tive uma sensação muito boa de leveza. No pilar, mentalizei todos os aproximadores intra- e extrafísicos, e aí eu percebi a presença de vários amparadores que ficavam por trás do círculo, atrás de cada aproximador intrafísico. Nos planetas, nas conexões, para mim, a mais relevante, vamos dizer assim, que eu me lembro pelo menos de uma percepção mais relevante, foi nos planetas irmãos, onde eu visualizei alguns seres pequenos, uma energia muito amorosa, eles eram verdes e me veio a informação que eram seres aquáticos, extraterrestres. No Bolsão, eu vi muitas cenas que passavam rapidamente, sem que eu conseguisse assim, identificar e mesmo memorizar, era uma coisa muito rápida. Em algum momento, eu vi vários caixões de madeira clara, de tamanhos diferentes, que deslizavam em água, como se fosse num rio, eu não consegui entender também. Exteriorizei para mim, eu fiz sim, para o meu quadrante Europa e para o Brasil. Terminei muito bem, muito agradecida, desejando a todos uma excelente semana. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz e grata por estar aqui na sede da CITEC, colaborando como mini peça, né, nesse Max Mecanismo. Então, é um prazer. Na fase 1, eu vi um fio dourado que passava na cabeça de todos os aproximadores daqui, e ele fazia o movimento para a direita. Ele girava para a direita. Depois eu vi um campo de margarida e um chafariz no meio do aproximário de energia. Era um chafariz de energia, grandão, bonito. E quando eu olhava para o chafariz, eu sorria. E eu fiquei o tempo todo sorrindo. Recebendo da professora Virgínia, eu vi as cores do arco-íris. E eu aplicando nela, veio na minha cabeça livro e aquela pressão na mão. E é isso. Daí, na fase 3, na formação do campo, eu vi uma bolinha pequenininha, tipo bola de futebol. Depois, ela pegava e subia, explodia, e nessa explosão ela jogava um monte de bolinha para o chão. Depois ela voltava no meio e se transformava numa bola de novo e explodia pela segunda vez. Daí, no que ela explodiu, essas bolinhas que ela soltou eram consciex. E depois essas consciex entravam dentro da bolinha. Foi isso. E depois eu vi uma cobra aqui no aproximário e os aproximadores erguiam tudo o pé com medo dela. Daí eu joguei energia nessa cobra, ela virou um mosquitinho e foi embora. Aí na fase 4, na UFIEX, eu vi um hospital branco. Era esse hospital. Não, ele era azul. E eu só vi ele, o hospital e as atividades estavam tudo normal, todo mundo trabalhando normal, tinha as macas, tudo. Só que tinha um bebezinho de uns 8 meses, mais ou menos 9 meses, que
Tava com a cabecinha enfaixada, esse bebê. Daí estavam dando sopinha, papinha na boquinha dele. E depois eu vi um chapéu preto chique, mas tamanho normal. Parece que era de camurça o chapéu, sabe? E na central de energia, eu vi uma bola de fogo e daí meu corpo começou a ficar quente. Nossa, pegava fogo meu corpo. E foi isso. Aí depois eu vi um senhorzinho na cadeira de roda e ele me chamou. Daí eu falei, oi. Daí ele falou, me ajuda a subir essa escada. Daí eu falei para ele, mas então então só um minutinho. Daí eu peguei, fechei a cadeira dele, levei a cadeira primeiro. Depois eu peguei esse senhorzinho no colo e subi a escada, assim, coloquei ele de volta na cadeira. Na da fraternidade, eu vi uma mesa com acho que eram uns amparadores, e eles estudavam um papel, e esse papel representava uma pessoa, tipo uma ficha, assim, que eles estavam estudando o caso das pessoas, sabe? E depois, na da verdade, eu vi um monte também de amparador dando as mãos assim, mas eles não estavam em círculos, eles estavam assim, um dado a mão para o outro, mas assim, normal, assim, um do lado do outro. E no Planetas Irmãos, eu vi uma nave estranha voando no universo. Ai, ela parecia drone junto com tartaruga. Ai, eu não sei explicar. E daí depois, aqui no Aproximaram, eu vi a Berenice tremendo. Assim, ela tremia. Daí, na fase 5, não, na fase dos evoluciólogos, outra coisa também, eu olhava para as pessoas daqui do Aproximaram, os aproximadores, e eu vi uma fumaça branca, eu não conseguia enxergar a cara deles. Eu olhava para cada um e aquela fumaça tampando a cara deles. E nos serenões, aí mostraram um pilar de cimento forte. Aí pegaram um martelo e deram no pilar e falaram, olha, a gente tem que ser igual esse pilar aqui, bem forte. Na fase 5, na oficina, eu exteriorizei para o paraprefeito da minha cidade, os gestores, paragestores, as secretarias de saúde, hospital, asilo, creche, enfim. Depois, os assistidos da noite também eu exteriorizei, só que hoje os amparadores desses assistidos da noite, eles entraram numa sala e eles ficaram igual a gente, assim, doando energia para essas Consim e Conciex que estavam precisando de ajuda. E tinha um grilinho, daqueles grilinhos da noite, ele cantou essa fase 5 o tempo todo do meu lado esquerdo, esse grilinho. E aí depois eu vi uma pessoa, era um homem, ele era muito obeso, sabe? Ele tinha acho que ele pesava uns 200 quilos. E aí ele chamou eu assim e falou assim, eu não posso andar. Eu falei, você pode andar. Falei para ele que ele podia andar. Aí ele falou assim, não, eu não consigo. Eu falei, olha, tenta. Daí ele pegou e deu uns passinhos. Eu falei, tá vendo? Ele falou, mas por que eu me sinto assim pesado? Eu falei, é reflexo. Mas você consegue, você pode andar. Eu falei para ele. E depois, aqui no Aproximário, tinha uma concierge ali na porta. Ficou só olhando, só. E
Depois eu fui para o meu quadrante, lá no sul oriental, Oceania, 54 países, parece. E eu acho que foi isso hoje. Não esqueci nada. É isso, gente. Então, boas energias a todos e boa noite. Obrigada. Até. Boa noite a todos. No início, o campo estava muito bom, bem tranquilo. No arco voltaico com a carne, quando ela pôs a mão na minha cabeça, deu para sentir um calor muito grande e uma energia muito boa penetrando por todo o corpo. Aplicando nela, procurei mandar as melhores energias para ela. Minhas mãos se aqueceram bastante. E é isso aí. E as outras fases só acompanhei e não tive percepção. Boa noite a todos e boa semana. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Vamos lá. Na fase 1, eu fiz o trabalho energético e pensei nos pedidos de assistência para a atividade de hoje. No arco voltaico, eu senti bastante energia saindo da minha mão para o Toninho, mas eu tive a impressão de que eu recebi mais dele do que eu doei. Eu senti uma energia muito volumosa, vamos dizer assim, saindo da mão dele. Fase 3 do campo, eu não tive percepção nenhuma. Nas conexões, eu não consigo me lembrar em qual delas as coisas aconteceram, mas foram nessa ordem com certeza. Primeiro eu vi uma mulher jovem, de corpo inteiro, ela estava com vestido floral, cabelo longo, cacheado, ela estava cambaleante, e ela esticava os braços como se ela quisesse se apoiar em algum lugar. Atrás dela tinha um muro, esses muros antigos que vão ficando escuro por conta da chuva, de fungo, essas coisas todas. Tinha um muro desses bem antigos atrás dela. Eu não sei por que ela cambaleava, mas ela cambaleava. Depois, numa outra conexão, eu vi a cabeça de um homem. Vocês lembram do Luiz Gonzaga? Espero que todos lembrem. Ele tinha só a cabeça, vi só a cabeça, do pescoço para cima. Uma cabeça redonda, morena, cabelo cortado quase careca, bem curtinho. E eu via assim pelo lado, mas eu sabia que a cabeça dele era redonda. Coisa de percepção. Depois eu vi uma criança, ela estava deitada assim no ombro de uma pessoa, que eu não sei ou se era homem ou mulher, mãe, o quê, porque não deu para ver. Num determinado momento ela tirou a chupeta da boca e deu para ver a boca, o interior da boca dela e a linguinha dela. Era uma criança pequena, 1 ano, 2 no máximo, era uma criança pequena. E ela estava encostada como se ela tivesse meio adoentada. Aí, na conexão da serenosfera, aí me veio a França. Eu preciso fazer mais pesquisa de mim com a França, porque eu tenho algumas experiências com isso. Me veio a palavra muito obrigada em francês, que é o merci, e me vieram várias paisagens de lá que eu vi quando eu fui para lá. E eu sempre me lembro que quando eu cheguei lá, a hora que eu desci do avião, o primeiro pensamento que eu tive foi: estou em casa. Coisa que veio assim do nada, né? Depois eu fiquei pensando em casa como, né? Eu estou chegando agora, não estou voltando, né? Mas deve ser coisa de outra vida mesmo. Depois, nos planetas irmãos, e esse eu também, eu me lembro, eu vi uma criatura pequena, o rosto era semelhante ao de gato, mas não era exatamente igual, os olhos eram bem grandes, orelhas menores que as de um gato comum, e tinha vários, assim. Eu vi um, mas dava para perceber que tinha outros. E no bolsão, embora eu tenha colocado os pedidos de hoje,
mas a minha cabeça ficou focada na questão de todas as outras consciências que estavam aqui, que a gente não sabia quem era. A gente não tinha feito pedido para elas, não tinha o nome, não sabia quem estava pedindo, não sabia nada, mas que a gente sabe que tinha. Então, o meu pensamento ficou direcionado para esse tipo de consciência o tempo todo. Alguma demanda, acho que teve aqui maior, mas eu não tive mais percepções do que isso. Uma boa noite para vocês todos, boa semana e muito obrigada. Sai por favor. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Na fase 1, já comecei com grande circulação de energia e exteriorização. Comecei já a ouvir vozes e logo no início entrou 2 pessoas. Foram muito rápidas, não deu para mim ver se era mulher ou homem, mas eram 2 pessoas e uma criança. E comecei a ouvir muitas vozes. Na fase 2, ao aplicar a Berenice, enviei para ela as melhores energias e minhas mãos se aqueceram muito. Na fase que eu recebi dela, eu tive também senti muito fraternismo e recebi muita energia e um aquecimento muito no soma. Na fase 3, no pilar, se formou rápido, várias consciências foram assistidas. Tive muita coceira no ouvido e na garganta. E também com uma crise de tosse. Fase 4, eu somente acompanhei, mas não tive percepções, não anotei. No bolsão, enviei as melhores energias para a minha oficina, o meu quadrante, que é a Europa, e para todos que estão passando muita dificuldade no Rio Grande do Sul, aquela enchente que teve lá. E para todos os pedidos da noite. E no demais, estou bem e boa semana a todos. Oi, pessoal, esqueci de 2 coisas. Eu não lembro que fase, lembra que eu falei que eu vi um hospital azul, né? Depois eu vi um hospital branco, e eu olhei, era 2 andares. Daí tinha uma moça num quarto, no 2º andar, ela estava muito triste. Ela olhava para baixo e tipo assim, parece que ela estava assim, como se fosse assim, perder o ente querido que estava lá embaixo, sabe? Assim, como se fosse uma despedida. E outra coisa, na fase 5, eu vi um bolsão holopensênico de pessoas que tinha muita saudade dos seus entes queridos. Então, assim, a saudade era tanta que o cardiochakras deles, estava assim, no cardiochakra uma dor imensa. Então, era esse tipo de holopensene que eu vi. Eu esterilizei bastante para esse bolsão de pessoas que estavam com muita saudade. É isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana. Tchau, querida. Tchau, boa viagem. Desculpa, está se despedindo aqui da Andréia, que ela está de saída, tá? Olá, pessoal, boa noite a todos. Logo no início, eu percebi que eu já cheguei acoplada, eu estava com muita dor de cabeça. Eu fiz uma boa preparação, o ambiente já percebi muito preparado. Aplicando o arco no Walter, eu pude perceber que a energia passava do frontal para o nucal e um feixe de energia entrava pelo coronário, como ele relatou, mas era um feixe muito grande dessa energia, era uma energia verde. Entrava pelo coronário, percorrendo todo o corpo.
Recebi uma grande quantidade de energia, minha dor de cabeça melhorou bastante e agradeço as energias recebidas. O pilar girava na cor verde esmeralda. E cada aproximador e todos os assistidos da noite, os assistidos presentes, recebiam essa energia no ambiente. Aí me veio a informação que essa energia era de cura. Tinha muita gente aqui para ser curada essa noite. Aí visualizei uma equipe médica, pensei que era aqui no Aproximário, mas era num grande hospital, como a Andréia comentou, e essa equipe médica, eles estavam todos de verde, tanto os médicos como os enfermeiros, era uma grande equipe, muito grande, e eu pude perceber uma pessoa que estava na sala cirúrgica sendo operado naquele momento. Eu vi muito sangue, tudo, mas não deu para ver exatamente qual era, né, o tipo de operação que ele estava sendo ali no momento, fazendo. Na Central das Energias, eu recebi um banho na cor verde novamente, um banho de energia, e pude perceber a minha amparadora serena aqui no ambiente. Da fraternidade, me veio um mural com os aproximadores, né, que foi passado para o pessoal aí, para cada um visualizar, né, as pessoas, e eu senti uma energia muito fraterna com relação a todos, inclusive nesse mural eu visualizei o Tiago também, né, fazendo parte, né, desse mural da ACIPEC. Aproveito agora a dar as boas-vindas aí ao Tiago, né, mais uma aproximadora aí da ACIPEC. Dos evoluciólogos, eu percebi uma garotinha, era uma criança, né? E ela usava uma sainha xadrez. Só visualizei, não sei o porquê. Da serenosfera, o globo planeta, né, todo, sendo banhado pelas energias verdes que estavam todo aqui no ambiente. Do bolsão, exteriorizei para a minha oficina, que é o meio ambiente, para o quadrante América do Sul, para o Brasil, em especial para o cenário político, para o planeta como um todo. E nesse momento me veio muito a Polônia. Também não sei por que exteriorizei bastante energia. Novamente, eu visualizei a sala cirúrgica e uma pessoa na mesa sendo operada. Não sei se era a mesma lá do início, né, do pilar que eu visualizei. Depois a sala mudou, já era um ambiente mais avançado, com os aparelhos que pareciam um aparelho de ressonância, né, para a gente fazer uma comparação, só que era todo transparente. Dentro, as consciências, ou todos que passavam por ali recebiam energias, como se fosse um laser verde. Nesse momento, os aproximadores receberam energias através de um aparelho, como um capacete de vidro. A energia era verde. Eu sei que para mim hoje só foi verde. Verde para todo lado, era energia muito verde. E novamente visualizei a amparadora serena e senti uma energia muito boa, recebi boas energias. E agradeço aí, né, por mais uma semana, agradeço a todos os amparadores, agradeço aos aproximadores e até a próxima semana. Uma boa semana a todos. Obrigada. Aqui nós terminamos, Carlos. Tânia, obrigado então pela participação dos aproximadores Obrigada. na nossa sede. Nós vamos dar continuidade agora. Silvia, você pode trazer seus relatos agora? Posso sim. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Tá bom. Na fase 1 foi tudo ok. Na fase 2, ao receber da Mali, eu senti uma energia bem fraterna, agradável e assistencial. Eu me senti, assim, abraçada. O campo ficou mais quente e, ao aplicar, eu vi a Vali sentada, eu me vi aplicando o arco nela, né? E ao nosso redor, muitos amparadores. Aí eu exteriorizei bastante energia na área do tórax e dos pulmões dela. E senti uma coceira na garganta. Na fase 3, o pilar formou-se rapidamente. Eu percebi bastante movimento de consciência projetada e consciências. A cor que predominava era branca.
As minhas mãos esquentaram, o que não é habitual. Muita exteriorização de energia por todo o meu corpo. E continuou a coceira na garganta. Aí eu coloquei os pedidos de assistência nessa fase. Na fase 4 foi tudo ok, até os evoluciólogos tentaram percepções significativas, e na serenosfera o campo esfriou bastante. Na fase 5, eu vi a Dimener, uma névoa branca assim, no ambiente. Esterilizei bastante energia para assistência geral, para a minha oficina, que é da saúde de Jundiaí, para o meu quadrante alopensênico planetário, que é da América do Sul e Antártica. E a coceira na garganta aumentou, eu tive uma tosse alérgica, daí precisei sentar, respirar fundo, e foi melhorando. Aí, na fase 6, eu fiz a Desassim, estou super bem, agradecida a todos, e boa semana, e bem-vindo aí o novo aproximador. Boa noite. Obrigado, querida Silvia, pela participação. Uma boa semana para você. A Vali pode trazer seus relatos agora? Boa noite a todos. Na fase 1, estava um pouco difícil para me concentrar, eu estava com um leve desconforto assim no estômago, né? Mas aí fui me conectando com os amparadores, fiz a mobilização básica das energias e percebi que o campo estava bastante assistencial. No arco voltaico, ao aplicar na Silvia, minhas mãos, elas formigaram com bastante e ficava assim, eu tenho a sensação que elas se movimentavam como se fosse assim um imã. E eu, né, mandei as melhores energias e eu percebi também, assim como ela falou, que tinha muitos amparadores no campo, né, nesse momento do eco voltaico. Também percebi pirâmides, né, no campo para energização, assim, para um tratamento. Ao receber, eu senti uma energia de calmia, de paz, e senti bastante mexer assim na minha cabeça, me senti muito bem, né? Agradeço a Silvia. Na fase 3, eu não tive percepção, eu já fui me descoincidindo. Passei assim para a fase 4, hoje eu não ouvi nenhuma chamada das centrais e, né, não tive percepção. Na fase 5, eu exteriorizei bastante energia, né? Coloquei os pedidos de assistência em oficina da saúde mental, mas foi um momento assim, que eu fiquei bastante descoincidida e eu demorei depois bastante para alinhar meus corpos, né, novamente aqui no final. Mas eu estou bem e foi, mais uma vez, né, um trabalho bastante de muita assistência. Agradeço a participação, ao grupo, e boa semana. Obrigada. Obrigado, Vali. Uma boa semana para você. As melhores energias. Gira, você já pode fazer seus relatos. Boa noite a todos. Boa Tudo noite. bem? Na fase 1, já fazendo a circulação, eu senti a ativação do cardíaco. Na fase 2, aplicando o NETS, eu senti a região entre o cardíaco e o umbilical. Não foi dor, senti toda aquela região. Recebendo, eu senti energia em toda a cabeça, principalmente entre o nucal e o corona. Depois eu senti energia pela minha barriga, tronco, descendo até os joelhos. Tanto a fase 1 como a 2 passaram muito rápido. Na fase 3, eu senti meu corpo todo energizado e mais para o final, um homem de pele morena sentado num local com neve, vestido com
jaqueta de nylon, gorro de nylon escuros, e ele batia o calcanhar da perna esquerda no chão, ritmadamente. Essa fase demorou para passar. Na fase 4, na UFIEX, na instalação BV já da fase eu senti o básico. Percebi um movimento na minha tela mental como se fosse ondas, mais escuras como a própria tela. Na central das energias, eu ouvi umas 3 vezes a frase hidroenergia na cabeça. Na fraternidade, priorizei para os assistidos, tanto conscientes como conscientes. Na central das verdades, eu senti uma dor no dedão da perna direita. Em um monólogo, alguém falando, e eu lembro de uma parte que falou: se sua família é grande, seu filho é alguma coisa, eu não lembro essa parte, então ele pode ser Geban, Geban Katayan. Interessante é a escrita, que na hora de escrever esse Geban com H e Katayan é Katayuan. Nos evoluciólogos, alguém com acendedor de lamparinas, né, comprido, redondo, com chama na extremidade, falando sobre um grupo de pessoas, tipo sobre a evolução desse grupo, mas eu não me recordo detalhes. No bolsão, esterilizei para os assistidos e depois, de uma certa hora, um objeto redondo, pequeno, bate no vidro e eu e outras pessoas estamos dentro de algo que tem esse vidro. Era tipo um veículo descendo no mar e tinha um complemento disso, mas eu não me recordo. Esqueci assim instantaneamente. Eu já comecei a relatar e no final um grupo ao redor de como se fosse um tabuleiro sobre uma mesinha pequena e baixa, e alguém estava falando sobre ele, né, sobre esse tabuleiro e movimentando algo que eu sabia que o que ele movimentava ali alteraria algo na vida de alguém. E isso tinha a ver com uma das percepções anteriores das que eu relatei aí. Provavelmente ligado àquele objeto redondo lá que bateu no vidro. Essa fase também passou bastante rápido. Mas foi isso. E tá tudo bem. Agradeço a todos aí pelo trabalho da noite. E um grande abraço. Até mais. Obrigado, Diego. E que seja bem-vindo aí o Tiago, novo integrante. Ok. Boa semana, gente. O Fernando e a Cíntia podem fazer os relatos agora. Boa noite a todos. Então, da minha parte aqui, eu lembro que na primeira fase foi muito intenso o acoplamento com o planeta Terra. Comecei com o planeta e fui reduzindo até chegar aqui no acoplamentário. Na fase do arco voltaico, quando eu estava realizando na Cíntia, me veio ideia de parasinapses e mudança de engrama no cérebro, uma coisa parecida com isso. Quando eu estava recebendo, me veio a imagem de um grupo de consciências africanas fazendo rituais, aqueles rituais bem corporais, assim. Aí depois no pilar foi uma mudança radical. Eu percebi muitos cetáceos e golfinhos e consciências felinas, assim. E ficou muito, né, com a sensação de eles estarem se divertindo, um sentimento de alegria, assim. E depois nas conexões, na conexão com o FIEX, me veio novamente os africanos, um grupo de africanos, sendo introduzidos assim, como se fosse
visitantes da UFIEX para serem esclarecidos de algumas coisas, para conhecerem algo diferente da África, que é, acho que a sensação que eu tive, assim. E as conexões seguintes foram ligadas a esse momento, onde parecia que eu estava mostrando para eles a questão da energia, da fraternidade, e após a fraternidade eu apaguei, eu não consegui ver mais nada, e apaguei geral, assim, aí eu só lembro de conversas mentais, e voltamos atrasados, assim, e da minha parte foi isso. Gratidão a todos aí por mais uma Procim, aos amparadores também, e bem-vindo, Thiago. Vou passar para a Cíntia. Oi, pessoal, boa noite. Eu já iniciei os trabalhos sentindo a minha psicosfera bem cheia. Cheguei assim com um caminhãozão de consciência. E tá ouvindo? O Sim, G não tá ouvindo? alto e claro. Pode É? falar. Ah, Aham. tá. Agora sim, porque antes estava bem baixinho o som. Agora tá bom. Tá. Então é isso. Cheguei com um caminhão de consciência, eu sentia no meu campo, né? E aí na primeira fase eu não tive muitas percepções, não. Aí recebendo o arco voltaico do Fernando, eu percebi que foi feito um alinhamento holochacral. Fui percebendo esse alinhamento e foi a maior percepção, assim. Aplicando nele, eu percebi energia, uma pressão no laringochakra, e foi interessante que vieram imagens daqueles desenhos japoneses, mangá, anime, sabe? Eu achei diferente isso. Aí no pilar, na fase 3, eu sentia bastante a energia saindo do lado esquerdo, mas eu fiquei mais nessa sensação, eu não tive outras percepções. Aliás, tive, só que eram coisas assim bastante intensas que eu não conseguia captar imagens, mas eu percebia um campo bem movimentado. Aí nas conexões, na fase 4, né, conexões, eu não fui percebendo nada, só foi na parte do Evoluciólogos que aí eu tive algo, mas foi muito personalizado, foi pessoal, assim, para mim, veio uma mensagem, tudo ligado, assim, muito à programação existencial. Agora, na Serenosfera, foi interessante que eu percebi uma assistência ligada à cura, a Tânia relatou, né, que na Serenosfera teve toda a questão com o Campo Verde. Eu senti muito esse campo de cura na Serenosfera, senti muito assim vindo na região dos meus olhos, alguma mexida assim na cabeça e que reverberava para o corpo. E para mim era essa sensação de cura. Mas eu recebendo, sabe? E lógico que aí ampliava para as consciências. E aí no bolsão, na fase 5, eu não tive percepções, eu só fui exteriorizando mesmo, bastante energia, mentalizando o pessoal da assistência, meus familiares, o quadrante da saúde que eu tenho feito assistência, e aí foi isso. Eu achei o campo um pouco mais demorado, mas depois, quando a gente percebeu, já tinha passado uns 10 minutos, que a gente não ouviu, parou a narrativa lá do som, então a gente chegou atrasado. Mas agora eu me sinto super bem, tá leve, porque eu estava bem assim, com o campo sentindo muita pressão na região do pescoço, na cabeça, nos ombros, e tá leve, tô bem, agradeço por mais um trabalho aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, Fernanda e Cíntia, pela participação. Cris, você pode trazer seus relatos. Boa semana. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu percebi o campo escuro, mais agradável, me sintonizei com todos vocês e percebi uma alegria no campo.
Talvez pela chegada do Tiago aí também, né? Não sei. Eu exteriorizei energias para o Tiago e foi interessante porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo arco voltaico nele, a impressão que eu tinha é que ele ia tendo vários acoplamentos, como se várias consciências ali passassem por aquele campo nesse momento. E eu percebia também alguém de pele negra ao lado, assim, sabe quando dá aquele brilho no negro, que fica aquele chocolate forte, assim, que eu acho lindo, particularmente. Bom, ao receber, eu percebi um corredor atrás dele, e aí eu fiquei também sem entender se... Porque eu percebi a Consciex, eu não entendi se as Consciex vinham para o meu campo para também eu ter esses acoplamentos, embora eu não tenha percebido os acoplamentos, ou as Consciex ficavam no campo dele, alterando, né, a energização para mim. Eu não percebi, não entendi. Só que, assim, a partir desse momento, eu comecei a morrer gelada quase. Um frio enorme, assim, a ectoplasmia muito, muito, muito intensa. Na fase 3, eu não percebi o pilar, o campo para mim estava totalmente escuro, eu sintonizei com um aproximário da CIPEC, e eu percebi algumas centenas de Consciex parapsicóticas, elas formavam uma espiral, assim, dentro de todo o aproximário aí, e elas se dirigiam para o centro e sumiam. Algumas inclusive estavam de pijama. E o que me chamou a atenção é que elas ficavam tipo com uma mão no ombro da seguinte, né? E a anterior estava com a mão nelas, mas elas todas bem assim, tipo zumbi mesmo, bem parapsicóticas mesmo, um ambiente assim muito, muito, muito pesado, muito denso, na verdade. Às vezes acontece que eu tenho a impressão de que eu estou vendo várias dimensões ao mesmo tempo, tá? E foi o que aconteceu aqui também. Então, ao mesmo tempo que tinha esse ambiente muito escuro ocupando todo o aproximário, de repente, assim, mudou, eu via toda a luz azul, o pessoal sentado ali em círculo, e eu vi também uns seres bem altos, mas não eram os longilíneos. Eles tinham uns capacetes estranhos, e esse capacete vinha até o nariz, assim, e tinha o buraco dos olhos. Os olhos eram vermelhos. E esses capacetes, eles pareciam de um cobre envelhecido, tinham vários desenhos, nossa, uma coisa bem bonita até. Eles tinham uma energia de imperturbabilidade, eu não conseguia achar outra palavra, muito interessante. E a impressão que eu tinha é que eles estavam mantendo o campo para aquelas consciex todas serem ali assistidas. Na fase 4, foi diferente, porque normalmente os assistidos, para mim, eles surgem ou na fase 3 ou na fase 5. E, para mim, hoje, eles foram na UFIEX, já eles foram assistidos, e na UFIEX como um grande hospital também, tá? Na Central Astrafísica, acabei não fazendo, na verdade, precisei sair correndo para o banheiro, porque comecei a ter tanto frio, falei assim, nossa, não vai dar, vou ter que ir ao banheiro. Na Central Astrafísica da Fraternidade, assim, não tinha muito a ver, mas, enfim, me vieram à mente as pessoas de várias culturas que se sacrificaram, muitas vezes voluntariamente, para aplacar a cólera dos deuses. E começava a vir essas culturas completamente diferentes, né? A ocidental, a nossa aqui da América Latina, então todo esse pessoal, né, que ao longo de séculos sacrificavam pessoas, depois na cultura europeia passaram a sacrificar animais, mas sempre com esse intuito, né, de aplacar a cólera dos deuses. E me veio uma compaixão por essas pessoas muito grande, assim, muito estranha. Não sei lá, não sei por que me veio isso. Eu sei que eu comecei a sentir muito frio nas costas. Eu percebi uma coisa de pedra, como se eu tivesse deitado em pedra, muito frio, mas eu estava com um monte de cobertor, então sei lá o que houve. Outra coisa, nos planetas irmãos também me veio um pensamento que, assim, na verdade, eu sempre penso mais nas transmigrações, a maior, a menor, mas hoje me veio que também acontece igual, para compartilhamento de informações.
e que existem vários planetas bem semelhantes ao nosso, inclusive na atmosfera, na formação dos corpos, na questão da gravidade, e que isso facilita esse intercâmbio. Também, no finalzinho, eu não sei dizer se foi no Evoluciólogos ou na Serenosfera, eu ouvi alguns acordes de harpa, mas a impressão que eu tinha é que eu ouvia um acorde, mas que é como se a música entre um acorde e outro ela se estendesse para outras dimensões. Na fase 5 foi mais exteriorização de energias para o planeta como um todo, o frio ainda muito grande, eu lotada de casaco, de tudo, falava, gente, não é possível, é o campo mesmo, porque tanto é que agora estou com bem menos agasalho e estou com calor até. Enfim, acabou um pouquinho antes para mim, porque eu também precisei voltar ao banheiro, porque realmente estava muito gelado, então foi muita ectoplasmia, estou super bem e muito feliz aí por termos mais um aproximador, né, e por termos a companhia aí de todos nesse trabalho que é muito bacana aí nosso, tá bom? É isso, gente, ótima semana para vocês. Só um pouquinho, a Andrea comentou de tristeza de consciência, né? Não sei se é sincrônico ou não, se tem a ver ou não, mas hoje é o dia do luto. Então, eu achei interessante, né? Porque, assim, a gente no CID, que é o Colégio Invisível da Dessomatologia, a gente tem buscado aprofundar bastante essa questão do luto que acontece também em relação às consciências, né? Não necessariamente de forma patológica, mas eu achei interessante aqui a questão dela relatar essas consciências, e hoje é o dia, eu acho que é o Dia Internacional mesmo, do luto, tá bom? Bom, gente, boa semana. Obrigado, Cris, pelos seus relatos. O Tiago, ele chegou a entrar, mas depois ele saiu. Ele não voltou mais, acho que teve alguma dificuldade. Eu vou ler os meus relatos agora. Ok. Na fase 1, sempre antes de começar a ProSim, eu faço a chuveirada hidromagnética para limpar o corpo, as energias. Fiz a retirada do ectoplasma excedente e durante a fase 1, pensei nos aproximadores, estava desconhecido, relaxado. Na fase 2, quando eu recebi o arco da Isabel, veio uma pessoa, uma mulher, ela se encaixou em mim sentando, e outra mulher tentava tirar ela. E ela estava acoplada. Aí me pareceu que a Isabel estava na minha frente, ela tinha algo na mão, um bisturi, uma ferramenta, e ela passou em mim. Eu entendo que foi com fins terapêuticos, tá? Na segunda fase, quando eu fiz o arco na Isabel, num certo momento, uma mulher veio, abaixou pertinho de mim e falou assim, me dá um pouquinho. Então, eu acredito que era de energia, né? Alguma consciência estava ali próximo. Na fase 3, o campo girava, estava me sentindo bem, desconhecido. Eu vi várias pessoas, uma mulher empurrando uma cadeira de rodas. Fase 4, eu vi todos os comandos, continuei vendo algumas pessoas, muita clareaudiência, muito relaxamento, muita exteriorização de energia. A fase 5, eu ouvi o comando, eu foquei na minha oficina, que é da saúde também, aqui na minha área, na minha cidade, no quadrante meu, que é o europeu. E quando eu ouvi o comando para e logo eu ouvi o comando para desassimilar, né? E o tempo passou muito rápido. Agora eu me sinto super bem, tudo ok, né? Parece. Tá. Vamos falar sobre sincronicidades. A Tânia falou de cirurgia, algo assim, não foi, Tânia? Ainda sem som. E abre. Sim, foi sobre cirurgia, sobre hospital, sobre muitos médicos, né? Tinha bastante enfermeiros e mais crianças, né? Teve sincronicidade com a Carmen, eu também vi. A Andrea também falou. A energia do vidro, né? Que a Andrea falou que via, né? Pessoas dentro de vidro, uma coisa assim. Eu vi também aquele aparelho que ele parecia, né? Era ressonância, mas ele era totalmente de vidro. E os capacetes também. Só que o que eu vi colocado nos aproximadores em quem estava presente era de vidro, né? Todos de vidro. Acho que foi isso, tá?
Eu me lembrei agora que eu fiz cirurgia nos olhos, né? Nos últimos 10 dias eu operei o esquerdo e o direito de catarata, né? Agora eu vejo vocês bem, bem mesmo, viu? Antes, Que bom. eu posso dizer que eu não enxergava vocês direito, não. Minha visão estava bem ruim, bem ruim. Mas vocês são Que lindos. Vocês são bonitos, lindos e maravilhosos. legal. Mas então, mais alguém tem outra sincronicidade ou lembrou de mais alguma coisa quando a gente estava comentando? Eu. Diga, Silvia. Eu senti coceira na garganta e tossi. E a Zaide também falou alguma coisa assim. E a mulher, você falou que viu uma mulher empurrando uma cadeira de rodas, né? Isso. A Andrea falou que ela levou uma cadeira até um lugar, aí levou o senhorzinho que estava na cadeira no colo e colocou na cadeira. De repente pode ter alguma coisa assim. Uhum, com certeza. Mais alguém? Tivemos muitas sincronicidades. Mais alguém lembrou algo assim? Não? Pessoal, quinta-feira vamos retomar o curso, né, sobre configuração de celular e notebook, melhor compra. Nós vamos falar de notebook quinta-feira, como é que você compra, o que que é necessário, o que que é importante. Para a gente não comprar um notebook de 10 mil reais só para fazer textos no Word, né? Isso vai, assim, eu vou mostrar para vocês o que que é necessário para o dia a dia e como não comprar gato por lebre, né? Então, quinta-feira, 19 às 21. Pessoal, uma boa semana, as melhores energias para todo mundo. Tchau, tchau.